Bom dia, pessoal. Vamos adentrar um pouco ao estudo da lógica. Essa primeira aula é uma aula introdutória com os principais conceitos referentes à lógica formal. Claro que por que nós devemos estudar lógica? A lógica faz parte do nosso dia a dia. Ela está aí, na família, no trabalho, na política, enfim, em todas as nossas atividades. A lógica ela faz parte. Tudo aquilo que nós usamos argumentos a fim de expor e defender nossas opiniões e nossos pontos de vistas, nós utilizamos a lógica. A lógica ela é um instrumento da razão que nos ajuda e serve como um instrumento para distinguir o falso e o verdadeiro, para distinguir argumentos que são válidos de argumentos inválidos. Então, a lógica ela vem do grego, logos, né? Expressão, pensamento, conceito, discussão, razão. Então, ao utilizarmos a linguagem, ao expressarmos nossa opinião, nós fazemos o uso da lógica. Então, por isso a lógica está em todas as atividades no nosso dia a dia. Por isso é tão importante entender um pouco, estudar um pouco de lógica. Interessante nós pensarmos que a lógica ela vai surgir em contraponto à dialética. A dialética ela vai ser desenvolvida lá por Zenão de Eleia, no século V a.C., e o Zenão ele vai criar alguns paradoxos e aporias para demonstrar que pode sim haver um conflito entre pensamento e realidade. O pensamento nem sempre, ao ser expresso, corresponde à realidade. Isso pode gerar alguns conflitos. E esses conflitos entre o pensamento e a realidade vai instigar os filósofos a se questionarem, a pensarem um método que seja um método acional e que possa estruturar o pensamento a fim de que o pensamento corresponda à realidade. Sócrates e Platão eles vão adotar a dialética dentro de uma perspectiva de diálogo, né? A contraposição de opiniões contrárias, e aí você vai distinguir quais eram as verdadeiras através da síntese, antítese, a tese, antítese e síntese. Você vai conseguir contrapor argumentos e descobrir o que é verdadeiro ou falso. Então, para Platão e Sócrates, esse era o intuito da dialética. Porém, Aristóteles ele vai perceber que essa dialética não era um procedimento assim tão seguro para alcançar a verdade, para estruturar verdadeiramente os argumentos. E aí ele vai criar normas do pensamento, normas de argumentação que possam comprovar a validade ou não destes argumentos. E estas normas, esse estudo da estrutura do pensamento, a estrutura formal do pensamento, vai ser chamada de ou filosofia analítica ou lógica, né? Posteriormente acaba sendo chamada de lógica, que visa a estruturação dos argumentos, a estruturação do pensamento, a estruturação formal e da maneira como nós expressamos os nossos pensamentos e os nossos argumentos. Então a lógica ela pode ser formal ou informal. A lógica formal estuda a ordenação entre as partes dos raciocínios, buscando formar universalmente válidas, isto é, que possam ser aplicadas a quaisquer conteúdos. Na lógica simbólica, por exemplo, na matemática, né, isso possibilita o uso de fórmulas nas quais os termos linguísticos e suas relações são substituídas por símbolos. Então a lógica formal ela se preocupa com a forma e não tanto com o conteúdo que está sendo dito, mas a forma como ela está sendo expressa, a forma como o conteúdo está sendo falado. Não se preocupa tanto com a veracidade do conteúdo, mas que a forma esteja sendo aplicada de maneira correta. Na lógica informal, estuda-se a argumentação realizada em linguagem comum, né, considerando os conteúdos dos raciocínios em vez dos seus aspectos formais. Então, a lógica informal é exatamente o contrário. Preza-se pela veracidade ou não dos conteúdos e não pela forma como eles estão sendo expressos. Okay? Na lógica formal, nós nos preocupamos com a forma. Se a forma como os conteúdos estão sendo expressos são corretos, independentemente se o conteúdo é ou não verdadeiro. O conteúdo não é tão importante na lógica formal. A lógica formal, também conhecida como lógica de Aristóteles, ou a lógica aristotélica, ele vai colocar os seus três princípios, né? Os três princípios da lógica aristotélica. Primeiro princípio, pessoal, simplesinho, de boa. Princípio da identidade. Se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro.
A é A. Uma coisa é aquilo que é. Cada coisa tem uma essência própria, um modo de ser que permanece idêntico e pelo qual ela pode ser percebida, pensada e definida. Então, X é X. Se o enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. O princípio da identidade. Uma coisa é o que é e ponto final. Depois nós temos o princípio da não contradição. Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, existir ou ser pensado como o que é e como contrário de si. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, duas proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Se, por exemplo, se for verdadeiro que alguns seres humanos não são justos, então é falsa, todos os seres humanos são justos. Então, quando eu digo todos os seres humanos são justos, se isso é verdade, então eu não posso afirmar que todos os seres humanos não são justos. Ou é ou não é. É o princípio da não contradição. A é A e não B. Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, ser verdadeira ou ser falsa. Não pode, ao mesmo tempo, ser verdadeira e falsa. Isso não existe. Isso é o princípio da não contradição. Ou é verdadeiro ou é falso. Ok? Então, é o princípio que nós conhecemos como o princípio da não contradição. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Isso é muito simples. Ou uma coisa é falsa, ou ela é verdadeira. Não há uma terceira possibilidade. Nenhum enunciado é verdadeiro nem falso. Ou seja, ou é verdadeiro ou é falso. Não há um terceiro elemento. Uma coisa será isso ou aquilo. Ou é isso ou é o contrário disso. Não há uma terceira possibilidade. Na lógica não existe essa terceira possibilidade. Então, muito próximo ao princípio do princípio de não contradição. Se uma coisa é verdadeira, o contrário dela será falso. Não pode ao mesmo tempo uma coisa ser verdadeira e falsa. No princípio do terceiro excluído, vai dizer então se uma coisa é verdadeira, a outra é falsa. Não pode haver um meio termo ali. Não pode haver uma terceira possibilidade. Ou é verdadeiro ou é falso. Esse é o princípio do terceiro excluído. Esses são os três princípios da lógica aristotélica. Esses três princípios que regem a lógica aristotélica. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Então, concluindo, por se referir à realidade, ainda ao raciocínio, os princípios aristotélicos de identidade, não contradição e terceiro excluído ficaram conhecidos como princípios lógicos essenciais, sendo fundamentais para a metafísica, para a lógica e, claro, a lógica mais propriamente de origem aristotélica. Na próxima aula nós estudaremos os silogismos e as proposições. E aí vocês vão conseguir clarear a aplicação dessas três leis aristotélicas no que tange a sua lógica. Ok, pessoal? Mas fixem bem. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. São essas três regrinhas que regem a lógica aristotélica. Um abraço, nos vemos na próxima aula, pessoal.